professor aqui. Pessoal, já aperta aí, já aperta no aviãozinho, convida os colegas aí para participar da live com a gente. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tava curtindo a musiquinha aí, cara. Você viu só? Gostei sonora. De ver, hein? Você tá ficando craque nesse troço aí, meu. Você viu só? E aí, professor, como é que o senhor tá? Como é que tá aí em Londrina? Tudo bem, estamos animados aqui. Hoje tá já tempo meio friozinho, né? Estamos no sul, né? Já iniciando aí o nosso invernozinho. Maravilha. Estamos aí com alguns casos ainda, infelizmente, aí do coronavírus, né? Corona. Estamos aí com a pandemia. Provavelmente nós vamos atingir o pico aqui em julho, pelo menos é essa a previsão. Uhum. Então aí estamos parados ainda, né? Então, com relação aí aos nossos cursos, o Instituto Imersão, você que está fazendo o nosso curso de ergonomia, né? Com certeza. E estamos aí, por enquanto, os cursos presenciais parados, mas estamos tocando aí para ver, fazendo as questões das aulas online, né? Através do Instituto Imersão, fazendo várias gravações. E eu acredito que muita coisa, a partir dessa pandemia, vai passar a ser online também, né? Mas eu continuo acreditando muito, e eu ainda acho que o curso presencial não tem comparação, né? Com certeza. Então é muito bom aí quando a gente está interagindo aí com os alunos, conversando, aparecem sempre discussões novas, né? O curso presencial aí, eu acho que é muito melhor aproveitado do que os cursos online, mas vamos ter que nos adaptar também, né? Adaptar nesses cursos aí. Maravilha. Pessoal, sejam todos bem-vindos, estou vendo muita gente entrando aí, muitos amigos, muitos colegas novos aí que estão nos seguindo, estão nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos, tá? Antes da gente iniciar com o nosso tema mesmo, né, quero desde já agradecer ao professor Penteado. E eu gostaria, professor, como a gente tem muita gente de diversas localidades do país que acompanham a gente nessas lives, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Quem que é o José Marcelo Penteado? O que o Penteado faz da vida, né? Então, comenta aí o pessoal um pouquinho quem que é o Penteado. Muito bem. A todos que estão entrando aí, então, aos que ainda não me conhecem, é um prazer aí estar dividindo essa live aí com o meu amigo Tiagão. A minha formação, eu sou médico do trabalho, na verdade, eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, nos idos de 1991, e fiz residência em cirurgia, atuei durante alguns anos aí na parte de cirurgia também, até quando eu me apaixonei pela medicina do trabalho, por volta de 1997, e com isso acabei abandonando a parte de cirurgia bem no início aí dos anos de 2000. E aí mantive o trabalho como médico do trabalho, até que em 2002 aproximadamente, também comecei a ter contato com a área de perícia, que estava começando ainda as perícias trabalhistas, né? Estavam se iniciando em 2002, 2003. Então, nós fizemos um curso de uma pós-graduação em perícia médica lá em São Paulo, com um grande amigo Trezubi, que era na época o presidente da Sociedade Brasileira de Perícia Médica, que hoje faz parte e é junto aí com a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica. E aí começamos a fazer as perícias, né? Uhum. No início era muita perícia de insalubridade e periculosidade, apesar de ser médico do trabalho. Na nossa região, ainda nessa época, antes de 2004, tinha muito pouco ainda perícia de doenças ocupacionais e de acidente de trabalho. Alguma coisa de bancário, ou quando tinha algum acidente de trabalho típico. Então a gente acabou fazendo perícias aí, como não tinha ninguém na região, ou tinha pouca gente, aí passamos a fazer as perícias de insalubridade, periculosidade, fiz um curso lá também, não sei quando, lá de higiene ocupacional, para que eu pudesse ter o conhecimento, né, para poder fazer toda essa parte aí de insalubridade e periculosidade. Depois começamos a atuar na área de ergonomia,
que foi crescendo, né? Crescendo, né? Demais a necessidade do médico do trabalho ter um conhecimento amplo em ergonomia, principalmente no trabalho que eu faço maior, que é a parte de perícia médica na Justiça do Trabalho. Então, tivemos que estudar muito ergonomia aí para passar a ter esse conhecimento. E aí passei a atuar praticamente na área de perícia judicial, né, na Justiça do Trabalho, e vem desenvolvendo aí de perícia há mais ou menos 18 anos, nos últimos 12 anos de uma maneira intensa, e que agora acabou diminuindo, né, com a reforma trabalhista, que ocorreu em novembro de 2017, as perícias de insalubridade e periculosidade, as perícias de insalubridade e periculosidade praticamente acabaram, né? Acho que diminuiu aí, acho que diminuiu uns 90%. E a perícia médica, 60%, 65%, houve uma queda. Mas continuamos fazendo perícia aí, semana passada tivemos fazendo perícias em frigoríficos, etc. E temos o Instituto Imersão, né? O Instituto Imersão foi criado há uns 3 ou 4 anos, onde nós temos vários cursos aí da área de perícia médica, aí temos os nossos amigos, né? O professor Oscar Cirne, que dá um excelente curso de perícia civil, o Marcato, que dá cursos de normas ISO, o Eduardo, que dá o nosso curso de CIF, temos agora a Dora Neice fazendo um excelente curso, ela fez o primeiro aqui em Londrina nesse ano, que é o de atualização em agrotóxicos, né? Sendo a sua região aí, é extremamente importante, e assim, tem muita coisa de agrotóxicos que você nem imagina, né? Então é um curso muito bom e a gente recomenda aí que, acabando a história da pandemia, a gente vai recomeçar aí os nossos cursos, né? Estamos com bastante gente aí, hein, Tiagão? Tem o professor Vomar, tá na turma aí também, já deu um oi aí já também, ó. Professor Vomar tá aí na turma também. Opa, então, Vomarzão. Nosso amigo. Vomar veio aqui nos dar abrilhantar um curso de vibração ocupacional junto com a sua filha. Olha. Foi muito bom, vieram os médicos do trabalho aqui, um curso prático, inclusive. Um curso muito bom. É outro nível, né? Não dá para a gente cumprimentar todo mundo, né, pessoalmente. É, assim, muita gente. Né? Mas assim, até, professor, gostaria até inclusive de fazer uma recomendação. Estou fazendo um curso de ergonomia, imersão em ergonomia também, que já fizemos, o curso meio que já se pagou, né? Já fechamos algumas análises ergonômicas aqui também. Ah, que beleza. Baseada já já nos baseamos nas recomendações que aprendemos no curso, né? Então, show de bola. Muito bom. Mas vamos lá, professor. O objetivo da nossa live hoje é NR7. Então, para quem não sabe, né, tivemos uma atualização agora em março de 2020, saiu uma nova NR7 que vai entrar em vigor em março de 2021, né? E o pessoal está focando muito, porque o GRO, o PGR, né, NR1, que também veio aí, que apareceu. Só que tem pouca gente que está se atentando que a NR7 mudou. O PCMSO também não vai ficar do mesmo jeito como era antes, como é hoje, na verdade, né? Então teve algumas mudanças. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, professor, é o seguinte: a nova NR7, ela está mais ampla ou ela está mais simplificada? O que você achou dessa mudança aí da nova NR7? Então, quando foram começar a mudança da NR, então existiam muitos questionamentos aí, né? O pessoal falava assim, vai diminuir muita coisa, vão acabar com muita coisa da NR, a NR vai ficar pequena, né? Que a ideia inicial, talvez, do governo seria aí a desburocratização, né? E a ideia, assim, ia ficar tudo muito mais fácil. E o que assustou muito os colegas médicos do trabalho, principalmente, foi aquela questão de que as empresas aí, grau de risco 1 e 2, que não tenham risco algum, informado pelo empregador, não estariam obrigados a fazer o PCMSO. E com isso poderia até ocasionar problemas financeiros para empresas de medicina do trabalho, etc. E tal. Realmente isso aconteceu, né? Foi uma das coisas que aconteceu. Entretanto,
Eu vou dizer para você, Tiago, ela veio muito mais complexa e, na minha opinião, com as questões técnicas muito melhores e muito mais aprofundadas do que a antiga NR7. Com certeza. E ela vai fazer com que o médico do trabalho, ao fazer o PCMSO, não faça também mais tão automaticamente. Ah, tem risco de radiometria. Não. Vai precisar de ter uma ampla discussão, inclusive com o pessoal da engenharia de segurança. Né? Sim. Então hoje você falou do PGR, né? A NR7 está linkada, né? Então acabou o PPRA, então o PPRA some, né? Some a partir de março de 2021 e nós vamos ter então um programa de gerenciamento de riscos, não é isso? Que está lá na NR1. E a NR7 vai estar linkada diretamente com o programa de gerenciamento de riscos. Então, a necessidade do trabalho transdisciplinar, que a gente fala, não falando nem multidisciplinar, mas transdisciplinar, lembra que a gente comentou lá no curso de ergonomia total, né? A necessidade da interação entre todos os integrantes do SESMIT. Então, com o PGR, com a nova NR7, com a NR17 que está vindo aí, que vai fazer parte do PGR. Então, todos nós, né, vamos ter que ter uma relação muito intensa de troca de informações. Então, não que eu vou fazer o seu trabalho e você vai fazer o meu, mas eu vou ter que te passar informações da área médica para você poder fazer bem a sua área de engenharia. E o inverso também, você vai ter que me passar as informações de engenharia para fazer a parte médica. Inclusive nas questões de riscos químicos, né? A relação vai ser, e a relação vai ter que ser muito intensa. Então, assim, eu digo para você, está muito mais ampla, necessita de muito mais coisa, o pessoal vai ter que estudar mais ela mesmo, porque ela tem muito detalhe. Só para você ter uma ideia, eu só peguei aqui o item 7, eu vou ler aqui, tá? Eu estou com uma apostilinha aqui, tá, gente? Perfeito. Então eu vou estar lendo algumas coisas aqui. Então, eu só vou ler aqui a questão, o item 7.3.2 da nova NR7. Então, antigamente você tinha lá, como é que serve a NR7? Rastrear, né, fazer diagnóstico precoce, etc., dos agravos da saúde. Agora tem muito mais, ó. Então tá lá, tem que rastrear e detectar precocemente, ok. Tem que detectar exposições excessivas a agentes nocivos, isso a gente fazia. Definir a aptidão para o empregado, legal, né? E olha aqui, ó, subsidiar a implantação e monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas pela organização. Subsidiar epidemiologicamente e as estatísticas de agravo à saúde. Sabe aquele relatório da NR7 que não serve para nada? Você pega a NR7 antiga, eu não sei para que serve aquele troço, quem inventou aquilo? Relatório anual. Né? Aquele relatório anual serve para o seguinte, você faz o relatório, coloca numa gaveta e espera o ano que vem para fazer o relatório. Não é assim? E aí você chega o fiscal da DRT e a primeira pergunta que o abençoado faz é, cadê o relatório? Você fala, o relatório está aqui. Aí ele fala assim, cara crachá, o relatório está aqui, bate o carimbo, pronto, está tudo certo, mas ninguém fez nada com aquilo. Né? Sim. Agora, com a nova NR7, nós temos o que chamamos de relatório analítico, com dados epidemiológicos, com incidência, com prevalência, é muita coisa que vai ter que ser feita pelo médico. E aí eu falo para você o seguinte, o que eu achei bom da NR7 quando falou lá que as empresas que sem riscos, grau de risco 1 ou 2, que não tenha risco, não precisa fazer PCMSO, Tiago, não precisa mesmo. Entendeu? Então assim, a empresa não tem risco, então para que eu vou fazer esse PCMSO todo ano, que é para engavetar, faz o PCMSO, troca a data lá, coloca na gaveta e acabou. Por quê? A empresa não tem risco. Mas, com a nova NR7, as empresas que têm risco, eu, médico do trabalho, você, engenheiro do trabalho, os fisioterapeutas, os profissionais de enfermagem, vão ter um trabalho muito mais minucioso para ser feito. E nós vamos ter que nos dedicar o nosso tempo maior
há realmente as empresas que efetivamente tenham risco. E vamos ter que ter o nosso conhecimento para poder fazer isso. Inclusive cobrando mais do que aquilo que se cobra hoje. Por quê? Penteado, porque eu vejo que daqui para frente, essa questão do PGR, do GRO, e inclusive dessa nova NR7, eu vejo que daqui para frente não vai ser possível uma empresa poder rodar sem ter uma gestão de segurança do trabalho, sem ter, às vezes, uma consultoria. Não vai ter como. Como é que você vai fazer a gestão de tudo isso elaborando um papel, um documento, uma apostilinha só? Não tem como, né, Penteado? Não tem como, né? Vai ter que fazer todas as questões epidemiológicas, esse relatório, fazer o acompanhamento. Você vai ver, nós podemos discutir aí, nós temos só 60 minutos, que vai ser pouco, eu acho, mas é isso aí. Mas assim, hoje tem muita coisa, e tem algumas mudanças que nessa NR7 até que elas são bem polêmicas até, sabe? E mais que vai nos ajudar muito aí, e nós vamos ter que trabalhar com novos paradigmas. E Penteado, e qual é a relação entre a NR7 e o PGR? O que assim tem que ter em um para ter no outro para elas poderem se cruzar, para poder dar certo? Tem que ter tudo, as duas são juntas agora. Acabou. Então eu falava até assim antigamente, eu falava assim, nós temos a NR7, que é o PCMSO, isso eu falava há anos atrás, tá? A N7, que é o PCMSO, a NR9, que é riscos físicos, químicos e biológicos, nós temos a NR17, que é riscos ergonômicos, ou nós vamos ter os riscos de acidentes, né? NR12, máquinas, taraná, caldeira, todas aquelas outras coisas. Então você tem também lá os riscos de acidente. Aí eu falava o seguinte, gente, nós precisamos ter tem esses programas isolados, e eu falava, mas nós precisamos ter um programa de gerenciamento de risco. Eu nem sabia que ia chamar gerenciamento de risco. Mas eu falava, gente, a gente precisa ter um programa de gerenciamento de risco, porque eu não posso ter tudo isso fatiado. Eu tenho que fazer isso fatiado, mas agora eu venho com alguém lá de cima, um coordenador, que vai pegar NR7, NR9, NR17, etc., e vai juntar tudo isso para poder fazer a gestão da saúde do trabalhador. E o PGR veio, né? Então, nós tínhamos discussões que a gente fazia até certo ponto acaloradas com os nossos colegas de trabalho, em que a gente falava assim, o ASO tem que ter ou não tem que ter risco ergonômico? Olha. Era uma discussão, porque falava assim, não, o ASO é só risco físico, químico e biológico. Eu falava, não, risco químico, físico e biológico é a NR9, né? A NR7 falava assim, ainda fala, né? Ainda que está vigente. Deverá estar articulado com as demais NRs. Então, se ela tinha que estar articulado com as... Não estava assim, deverá estar articulado com o PPRA. Estava atual, né? Estava dizendo assim, deverá estar articulado com as demais NRs. Então, se era demais NRs, era ergonomia, etc. e tal. Então, eu tinha que ter no meu ASO os riscos ergonômicos. Com certeza. Alguns colegas falavam assim, mas como que eu vou botar risco ergonômico? Eu não tenho laudo ergonômico. Aí eu falava assim, em primeiro lugar, você tem que ter o laudo ergonômico. Não é uma desculpa falar assim, não, eu não vou pôr risco ergonômico no ASO porque eu não tenho o laudo ergonômico. É desculpa, porque você tem que ter o laudo ergonômico. Laudo ergonômico, a NR17, ela é de 1990, com obrigação a partir de 5 anos depois que ela foi implementada. Então, ela é obrigatória desde 95. Isso dá quantos anos já? 25 anos. Dava tempo de fazer análise ergonômica. Mais ou menos isso. Dava tempo de fazer, aprender, dava tempo de tudo, né? Então, então não era desculpa. Então, tinha que estar dentro do ASO. Agora, não tem conversa. Por quê? Porque a NR7 tem que estar articulada com quem? Com o PGR. PGRO. Ok? Exatamente. E que diz a gestão dos riscos ocupacionais, né? O que diz lá? Que eu tenho que ter a gestão dos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Ergonômicos, é obrigatório ter ergonômico. Então agora não vai ter conversa mais.
A pessoa não vai poder Com falar assim, não vou certeza. fazer o ergonômico. Então, o ergonômico, e lá assim, Thiago, você deve ter visto lá, não está falando assim, pode fazer ou não análise ergonômica. Não, tem que fazer. Tem que fazer, tá Obviamente vai... articulado, tem que, para ter o PGR e o GRO, tem que ter a análise ergonômica, né? Não é Tem que ter possível análise não ergonômica. ter. E aí vai ter análise ergonômica e vai ter que colocar os riscos ergonômicos no ASO. Lembrando que risco ergonômico não é só biomecânico. Olha. Risco ergonômico é biomecânico, organizacional, psicossocial, cognitivo, ok? Então vai ter que fazer isso dentro da empresa. Vai sair a nova NR17 e que ela tem aquela questão de você poder fazer a lista, né? Lista de verificação de riscos ergonômicos. Então, assim, você não precisa fazer, a princípio, uma análise ergonômica, mas você pode fazer uma avaliação inicial dos riscos ergonômicos, e aí, se tiver o risco, aí você vai fazer uma análise ergonômica daquela atividade específica, que é o que é, na verdade, que é o que já existe. Eu nunca precisei fazer, isso é um outro erro que o pessoal fez muito aí, empresa. Eu nunca precisei fazer análise ergonômica de todas as funções da empresa. Nunca foi dito isso não está na NR 17. Eu tenho que fazer a avaliação, a análise técnica ergonômica lá, nas atividades em que eu efetivamente identificar o risco. Eu identifiquei o risco, aí eu vou fazer a análise ergonômica. Samuel já deve ter comentado aqui sobre a questão da demanda, aquilo que a gente comenta no curso de ergonomia total. Eu vou fazer uma análise ergonômica dependendo da demanda, qual demanda que eu vou aplicar. Né? Então, a NR7 e o programa NR1 estão unidas para sempre. Maravilha, maravilha. Deixa eu só aproveitar, tem umas duas perguntas que eu achei interessante que o pessoal fez aqui. Primeiro me perguntaram aqui, não vou lembrar o nome da pessoa. Primeiro a gente tem que falar para não fazer pergunta difícil. Só faz pergunta fácil. Então você olha aí para saber se é fácil. Não, essa é fácil. Perguntaram aqui, então quer dizer que o relatório anual acabou? Não vai ter mais relatório anual do PCMSO? Vai ter um relatório analítico, quem perguntou. E eu vou falar para você, é muito mais complicado e muito melhor. Né? Então, aquele relatóriozinho da NR7 que não serve para nada, número de exames alterados, número normal, vezes alterado, dividido por 100, acabou. Né? Não serve para nada aquele negócio. Que não serve para nada, mas tem o relatório analítico. E na apostila aqui, até no final eu vou falar sobre a apostila, a gente até montou nessa apostila um modelo que eu acredito que poderia ser do relatório analítico. Né? Aí eu vou depois até mostrar para vocês. Hein? Maravilha. Uma outra Segunda pergunta. Fizeram aqui, deixa eu... Ah, tá. Falaram, a gente está comentando sobre os riscos ergonômicos estarem ligados no ASO. E os riscos mecânicos? Os riscos de acidentes, tem que constar no ASO também? Então, o que você acha, você que é engenheiro aí? O PGR, ele fala de ter o risco mecânico? É porque, na verdade, o GRO ele vai fazer o gerenciamento de todos os riscos, né? Inclusive dos mecânicos também. Né? Então, também ele vai fazer menção às outras NRs também que fazem a identificação dos riscos mecânicos. Então, vai ter no GRO. No meu modelo de ASO, sempre teve os riscos de acidentes. Então, ergonômicos e os riscos de acidentes efetivos ali para aquele, né? Maravilha. Uma outra polêmica que eu vi também nessa nova NR7 é referente ao exame de mudança de função. O que mudou nessa nova NR7 no exame de mudança de função? Isso foi sensacional e vai virar um pau danado. Mas foi uma das melhores coisas que a nova NR7 fez, porque não tem mais exame de mudança de função. Ele tem exame de mudança de risco. Mudou o nome. Olha. Continua admissional, periódico, demissional, exame de mudança de risco. E amanhã eu vou até postar. Para quem não segue o nosso canal, tem um canal no YouTube. Posso fazer propaganda aqui, Tiagão? Pode, fica à vontade, professor. Tem o nosso canal do YouTube. A minha mão aparece na frente porque eu sou meio descendente de italiano.
Tem o nosso canal do YouTube, quem não conhece, que você pode procurar Professor Penteado, Imersão em Perícias, o tema é Professor Penteado, tudo isso você acha lá no canal do YouTube. E tem vários vídeos lá que a gente já postou, várias aulas curtas, 10 a 15 minutos. Amanhã a gente vai postar sobre essa questão do apto com restrição, mas eu já vou até dar um adianto aqui. Eu vi que a doutora Neice entrou ali, um abraço, doutora Neice, que dá aula para nós de agrotóxico, esposa do João Gianizella, nosso grande amigo tomador de vinho. E, rapaz, ele gosta de um primitivo. Eu também gosto de um desse aí. Muito bem. E eu até estive conversando com o João Gianizella, viu, doutora Neice? E ele me confessou que vocês discutem aí, entre vocês, cada um tem uma opinião diferente sobre a questão do apto com restrição. Veja bem, eu vou tentar falar rapidamente agora aqui, que eu vou falar com vista, olhando para a nova NR7. Então, a nova NR7 não tem mais mudança de função, ela tem mudança de risco. Ou seja, se a pessoa está trabalhando no mesmo risco, você não precisa nem fazer um novo ASO, certo? Aí, que é o certo. Se ela não tem, por que eu vou fazer? Ela trabalhava num setor que estava exposto a um ruído, vai para outro setor que está exposto a um ruído, por que eu vou fazer outra audiometria? Você já fez a audiometria 2 meses atrás, só para... Acontece muito aqui, o cara é auxiliar administrativo, passa a ser assistente administrativo. E às vezes até o mesmo risco, é a mesma coisa, né? Então, assim, uma coisa é o PCMSO, outra coisa é a questão dos cargos e salário dele lá, né? Exato. Então, eu não preciso fazer um ASO, eu vou lá e mudo ele dentro do meu sistema. Ele mudou para isso, para aquilo, e eu não preciso fazer um ASO porque está dentro da mesma função. Mas olha aqui, Tiagão, vou fazer uma pergunta para você, vou dar um exemplo. Que é a questão do apto com restrição. Olha lá. Uma pessoa se afasta no INSS, por exemplo, e ela tem uma tendinite de supraespinhoso, problema no ombro lá que ela se afastou por aquilo. E ela trabalha de cortadora de cana, sei lá, de pintor de parede, qualquer trabalho que seja com elevação e abdução de ombro. Tudo bem. Ela se afasta no INSS e aí ela está lá no PGR da empresa. Ela trabalha no setor X, na função A, e está escrito lá no PGR, a função, o setor X, função A, ela tem o risco de ruído e tem o risco de postura estática de ombro. Ok? Perfeito. Então, setor X, função A, risco, ruído e postura estática. Aí um outro cara volta do INSS com o problema do ombro. Como eu tenho risco de postura estática, ele teve uma doença do ombro, provavelmente ocupacional, nós vamos dar anexo, ele não precisa ficar afastado o resto da vida, ele pode voltar para a empresa numa nova função. Então, quando ele volta para essa nova função, na função A, o médico vai lá no atestado dele e coloca assim, ASO apto com restrição. Não pode trabalhar com o ombro elevado e abduzido. Qual que era a atividade? Essa função A, o que ele fazia? Isso, uma função tem várias tarefas, não é isso? Então, tem a tarefa 1, 2, 3, a tarefa 4 é com elevação e abdução de ombro. Beleza? Ele não pode mais fazer essa tarefa. Então, eu vou dizer, apto com restrição, ele não vai fazer mais essa tarefa. Eu vou colocar no ASO que ele tem risco de postura estática? Pois é, né? Ele não pode trabalhar naquele risco de postura. Ele não pode trabalhar, entendeu? Sim. Então eu estou dizendo que ele não vai trabalhar naquela função. Aí no meu PGR, aí vai chegar alguém lá e vai falar assim no meu PGR, olha só o que vai acontecer. Me explica. Por que no setor X, a função A, eu tenho um cara que tem exposição a ruído e postura, e eu tenho um cara que só tem exposição a ruído? Me explica, dentro do seu PGR aí, por que esse tem e esse não tem? Aí ele vai falar assim, porque esse aqui não pode trabalhar, então ele está inapto.
Sim. Se ele não pode trabalhar na função que tem o risco ergonômico, ele não está apto com restrição, meu amigo. Ele está inapto. Deu para entender? Justamente. E ele vai estar trabalhando no mesmo risco que ele trabalhava anteriormente? Não. Então eu tenho que fazer o retorno ao trabalho e um exame de mudança de risco. De risco, é. Verdade. Ok? Né? Aí o que eu vou ter que fazer? Eu falei assim, mas aí agora o que eu faço? Agora que você faz, você vai ter que criar dentro do seu PGR uma função que agora, setor X, função, não pode ser mais A. Aí eu vou chamar de B, eu posso até chamar do nome que eu quero, A2, AR. Por que AR? A readaptada, que não tem uma postura. Mas eu vou informar isso dentro do meu PGR. Agora, para essa função AR, que não tem postura, ele está apto ou não? Está apto. Está apto. Ponto final. Então, resolve o problema. No meu entendimento, se eu vou ser obrigado a fazer uma mudança de risco, o ASO com restrição acabou. Perfeito. É uma polêmica da NR7. Sim. Eu estava até comentando com o meu funcionário hoje, né? Eu estava discutindo com ele justamente esse tema, né? E eu falei assim, cara, acontece muito, por exemplo, nas fazendas que a gente atende aqui. Seguinte, o camarada ele é contratado lá como trabalhador polivalente. E, teoricamente, ele faz tudo. Mas, para aplicação de agrotóxico, por exemplo, não são todos. É alguns que aplicam. Né? Mas acontece o quê? Aquele cara faltou, ou ele foi demitido, então vamos aproveitar aquele outro trabalhador ali que o cara tem um jeito, leva um jeito e tudo mais, né? E eu vou colocar. Mas, às vezes, eles fazem a mesma coisa. A diferença é que uns aplicam agrotóxico, outros não aplicam. Então, o que acontece? Então, peguei o cara, trouxe ele para cá, mudou de risco. Mas, às vezes, o nome da função é a mesma. Isso acontece muito na fazenda. Né? Às vezes, o nome da função é a mesma. Mas não pode. Programa de cargos e salários, etc. e tal, tem que estar em todo local. A partir do momento que ele não aplica, um aplica agrotóxico, outro não aplica agrotóxico, eu vou ter que diferenciar dentro do meu PCMSO e dentro da função dele. Boto lá, trabalhador polivalente, trabalhador polivalente A, trabalhador polivalente B. Entendeu? Sim, com certeza. Ou A ou SA, trabalhador polivalente com agrotóxico e outro sem agrotóxico. Normalmente a gente faz, no programa a gente coloca entre parênteses lá, agrotóxico. Né? Então, mas você vai ter que diferenciar a função. Porque, veja bem, como é que você vai fazer análise ergonômica? Porque é um cara diferente do outro. Sim, atividades são diferentes. O risco de um é diferente do outro. Então, não vai poder ter mais serviços gerais, trabalhador polivalente. Isso do ponto de vista de saúde ocupacional, acabou. Eu vou ter que definir, porque na minha análise ergonômica eu vou ter que definir isso, quais a função dele, quais as tarefas que ele faz. Se um trabalhador faz tarefas diferentes do outro, são funções diferentes. Eu tenho que colocar nomes diferentes. Deixa eu aproveitar esse gancho do agrotóxico, porque a gente sabe que em muitos agrotóxicos a gente tem algumas substâncias cancerígenas. E a nova NR7, ela trouxe algumas condições para substâncias cancerígenas. O que veio de mudança para isso, professor? Quais são as mudanças que a nova NR7 está trazendo para os carcinogênicos? Então, você vai ter que estar obrigado a você colocar dentro do seu PCMSO que tal função está exposta a agente cancerígeno. Você tem que especificar. Se você detectou a presença de agente cancerígeno e a literatura fala que esse agente pode ser cancerígeno, você vai ter que colocar dentro do seu PCMSO. E qual o problema? Além do acompanhamento médico, etc. e tal, as medidas de prevenção individuais, né? Pergunta a você, em quanto tempo eu vou ter que deixar guardado o meu prontuário médico?
o que todo mundo fala? Você faz essa pergunta para o médico, fala assim, quanto tempo você tem que deixar guardado o seu prontuário médico? Todo mundo responde 20 anos. Uhum. Pois é, 20 anos é para quem está tudo bem. Só que a NR7 diz duas coisas. Exposição a agentes radioativos, vou ter que guardar o meu prontuário por 30 anos. Olha só. Ou até o cara completar 75 anos de idade. Só que esse agente radioativo é cancerígeno? Ah, é verdade, isso é cancerígeno. Ok, quanto tempo eu vou ter que guardar? 40 anos. A exposição, a identificação de exposição do seu trabalhador por substâncias cancerígenas, eu, médico do trabalho, vou ser obrigado a guardar os meus prontuários durante 40 anos. Aí o cara daqui 30 anos faz lá entra com uma ação judicial, cadê o prontuário? Vamos lá. Finado doutor Penteado, que 30 eu vou estar vivo, eu não vou não. 30 anos eu vou estar vivo, Vai lá, doutor Penteado. Doutor Penteado, o senhor tem o meu PC? Tenho, está aqui, o prontuário está aqui. Ok? Então, exposição a substâncias cancerígenas, eu vou ser obrigado a guardar o meu prontuário durante 40 anos. 40, olha a passar só. De pai para filho e tudo bem. Quanto vai ter diferença, vamos entrar aqui na periodicidade dos exames, né, que eu sei que teve algumas mudanças, mas vai ter diferença relacionada ao resultado das medições, a periodicidade dos exames, professor? Bom, o que nós temos lá na NR7, né? Então, são algumas coisas que a gente vai ter que falar aí de produto químico, né? Nós temos na NR7, vai ter dois quadros agora, né? Quando a gente vai falar de indicadores biológicos de exposição. Então, eu vou ter o indicador por exposição excessiva, que são aquelas substâncias que elas não têm significado clínico, mas ela tem uma relação grande entre eu e você, engenheiro do trabalho, né? Então, quando eu identifico quais são as disposições excessivas? Então, normalmente é lá benzeno, xileno, tolueno, todos esses hidrocarbonetos da vida, anilina, cromo é disposição excessiva, né? Então você tem vários produtos químicos aí que vai estar lá na NR7, que eles estão relacionados à exposição excessiva. O que significa essa exposição excessiva? Isso significa o seguinte, não significa doença, mas ele tem uma relação direta com a exposição ambiental. Então, se eu estou medindo no meu trabalhador e eu encontro alteração nesses exames de exposição excessiva, o que isso significa? Que está tendo exposição excessiva. Por quê? Ou porque a sua análise quantitativa foi feita errada, ou o seu EPI está sendo utilizado errado. Por que eu vou falar análise quantitativa? Quando que eu vou fazer a monitorização biológica em trabalhadores expostos a riscos químicos? Então eu tenho lá limite de tolerância, né? Eu tenho nível de ação, que é 50%, e eu tenho acima de 10%. Então, eu não vou só fazer, e isso está lá no manual da Fundacentro de de produtos químicos, 2014, acho que 2014. Manual da Fundacentro para avaliação de produtos químicos. E vai estar lá na NR7 também. Ele diz o seguinte, eu não vou fazer monitorização biológica somente quando estiver acima do nível de ação para produtos químicos. Eu sou obrigado a fazer quando ele está acima de 10% do limite. Então vamos supor, o limite é 50 ppm. Qual que é o nível de ação? 25 ppm. 25. Se eu colher e der 10 ppm, está abaixo do nível de ação? Tá. Mas ele está acima de 10% do limite de exposição ocupacional? Tá, o limite de exposição, 10% seria 5 ppm, tá certo? Sim. É 50, 10% é 5 ppm. Deu 10 ppm. Se deu 10 ppm, eu sou obrigado a medir.
fazer o acompanhamento, ok? Pô, aí eu faço acompanhamento, meço o produto químico lá e está aumentado no meu trabalhador. O que significa isso? Para mim, como médico do trabalho, eu vou lá atrás de você, Tiagão. Eu falo, Tiago, tua medida está errada, cara. Não tem como ter só 10 ppm na sua medida. Porque o meu trabalhador lá está intoxicando. No mínimo, tem que estar acima de 25, acima do nível de ação. Você está entendendo? Com certeza. Ele tem uma relação. Aí a relação que a gente fala do médico com o engenheiro. Eu vou ter que conversar com você. Fala assim, olha, alguma coisa está errada. Ou o cara está sendo exposto fora do trabalho também, a gente não sabe. Eu vou ter que fazer a avaliação epidemiológica de todo mundo. Obviamente que tudo isso vai ser conversado, né? Mas a primeira coisa que eu tenho que pensar, ou o cara está exposto fora do trabalho, ou a sua medição quantitativa do ambiente de trabalho está errada. Está fora. Entendeu? Exatamente. Porque alguma coisa ele está se intoxicando, ele está acima da exposição, né? E outra coisa, o EPI dele também não está funcionando nada, né? Então, são coisas que a gente vai ter que conversar. Todos esses produtos, eles são medidos a cada 6 meses. Eu vou falar um negócio muito legal da medição a cada 6 meses. Bom, isso eu falei de exposição excessiva. Mas eu tenho aquele de significado clínico, ou seja, eu tenho lá, por exemplo, exposição a cádmio, chumbo, inseticidas que alteram a colinesterase, os organofosforados e carbamatos, né? E fluoretos, flúor. Então, essas são substâncias químicas que ela tem significado clínico, ou seja, se eu medir e ela deu acima do IBMP, acima do valor de referência, significa doença nesse trabalhador. Olha. Se ele significa doença, a nova NR7 está deixando claro, terá que fazer a CAT. Você vai ter que comunicar, porque é uma doença ocupacional. Então, o chumbo deu alterado, o teu cádmio deu alterado, deu alteração na colinesterase, você vai ter que fazer você vai ter que abrir a CAT e falar, esse cara intoxicou, porque tem significado clínico. Olha que legal. Mas eu tenho uma observação importante para fazer, que foi muito interessante que a NR7 fez e que nos leva a pensar que a gente está fazendo tudo errado. Olha só. A NR7 fala assim, você vai ter que colher a cada 6 meses desses exames, ok? Tá. Entretanto, você vai ter que colher no período de exposição do trabalhador. Tá, eu trabalho com chumbo numa fábrica de bateria, ele tem exposição direto, o ano inteiro. Constante. Ok, eu vou colher a cada 6 meses. Agora eu tenho exame de colinesterase. O que o pessoal de sítio está fazendo? O que o pessoal que faz PCMSO de sítio está fazendo? Chega lá e fala assim, você tem que colher colinesterase plasmática e quirostase a cada 6 meses. Aí ele marca lá, liga pro agricultor lá e fala assim, tem que colher um exame de colinesterase. Ele vai lá e colhe o exame de colinesterase. Ele estava exposto. É sazonal. Se naquele período que você colheu o exame, ele não estava aplicando veneno na agricultura, o que aconteceu? Nada. Não vai dar que está normal, é claro. Então a NR7 diz o seguinte, você vai ter que colher a cada 6 meses. Entretanto, deverá ser realizada, pode ser antecipada ou adiada, para poder ser acompanhada do período de exposição. Então, eu vou ter que falar para o meu dono da minha fazenda lá o seguinte, qual que é o período que ele aplica o veneno? Deu para entender? Então nós vamos colher, nós temos o exame de base dele aqui, a admissional dele, e nós vamos colher quando terminar a aplicação do organofosforado, aí eu vou colher. Terminou a aplicação, eu vou lá no final da jornada, no final da semana, colho e vejo assim, aí eu vou ver se ele está intoxicado ou não. O que está acontecendo? Por quê? E vou te falar o que acontece. Os níveis de colinesterase, eles vão normalizando. Então, eu não lembro lá a porcentagem, a plasmática, ela normaliza 30% a cada 7 dias, a eritrocitária um pouco menos, mas eu sei que se o cara colheu no mês passado, usou no mês passado e eu colhi depois de 30 dias, vai estar normal. Normal. Entendeu? Mesmo que ele tenha intoxicado. Então, o que eu fiz?
Eu vou daqui 20 anos, o cara está com neurotoxicidade do organofosforado, o cara está depressivo, com vontade de se matar porque ele está intoxicado, e eu vou lá e apresento, mas ele nunca teve intoxicação. Lógico que você nunca colheu na época certa. Aí agora não adianta mais, agora o cara está lascado. Você está entendendo? Com certeza. Então, isso foi muito importante, é uma das coisas importantes da NR7. Esses exames de produtos químicos são a cada 6 meses, porém deverão coincidir com o período de exposição do trabalhador. Olha que show. E olha outra coisa interessante do produto químico também que eu achei muito legal. Esses exames de exposição excessiva que eu falei, xileno, tolueno, benzeno, cromo, etc. e tal, eles servem para quê? Para avaliar a exposição excessiva, não serve? Uhum. Para que eu vou colher esse exame no admissional? Sim. Se é para avaliar se está tendo exposição, né? Ele nem começou a trabalhar ainda. Verdade, Para né? que eu vou colher esse exame de produto químico de exposição excessiva no retorno ao trabalho do INSS? Para que eu vou colher esse exame numa mudança de risco, quando ele vai para um lugar que não tem risco? Uhum. Ok? Para que eu vou colher esse exame no demissional, se ele está indo embora? Aí as pessoas mas você vai ter que colher no demissional para saber se ele está doente ou não. Isso você vai saber clinicamente. Porque isso não vai incapacitar. Se o cara está trabalhando normalmente, isso não vai incapacitar ele para poder sair, porque ele já está saindo do risco mesmo, você está indo aqui para uma outra empresa. Entendeu? E a NR7 diz isso. A economia que vai gerar a economia que vai fazer para a empresa. Cara. E a NR7 diz exatamente isso. A exposição a produtos químicos do índice de exposição excessiva não está dizendo a NR7, tá? Não precisa ser colhido no admissional, demissional, mudança de risco e plano de função. Eu só sou obrigado a colher no exame periódico. Né? Olha muito legal, né? Então, você percebe que a nova NR7 está me trazendo um monte de coisa nova e está me fazendo pensar, né? Então, ela ficou muito, muito legal. Outra coisa que acabou na NR7 também é o exame de audiometria depois de 6 meses, tá? Que também não adiantava. Até eu ia fazer essa pergunta. Qual que é a vantagem de fazer audiometria de 6 meses? Então, quando começou lá em 1996 as questões da audiometria, não sei se a doutora Alice Penha está nos acompanhando, ela é fonoaudióloga e dá um curso de PCA, muito bom. Quando começou lá em 96, falava-se muito, está lá inclusive no livro do René Mendes, eu tenho a coleção dos livros do René Mendes, eu tenho desde o primeiro até o último, eu vou comprando, vai saindo, eu vou comprando, né? E aí, no primeiro livro do René Mendes, ainda deixava claro assim, ouvidos de cristal e ouvidos de pedra. Então, tem pessoas, assim, que o cara está exposto a 110 de ruído e o cara não fica surdo de jeito nenhum, né? E tem o cara que está exposto a 82 decibéis de ruído e perde a audição. Então, o que pensou-se por um motivo de prevenção do trabalhador? Olha, ele vai começar a trabalhar na sua empresa, faz um exame daqui 6 meses para saber se ele não está perdendo audição e se ele não é ouvido de cristal. Porque se ele for ouvido de cristal, você vai tirar ele da exposição ao risco. Mas, abençoado, eu estou dando protetor para ele, ele não está exposto ao ruído. Eu fiz audiometria, eu estou entregando o protetor para ele, eu treinei esse cara, eu troco o protetor com a periodicidade adequada, que eu identifiquei através das avaliações da minha empresa. A média é a cada 3 meses, que você tem que trocar o protetor intra-auricular. Mas se o cara é mecânico, eu vou ter que trocar uma vez cada 2 dias, porque vai sujar de graxa. Então, eu vou avaliar na minha empresa a média que eu vou trocar o protetor. Mas eu estou trocando, tá tudo certinho. Meu querido, ele perdeu a audição não foi na minha empresa, não. Ele perdeu a audição aqui, usando o negócio aqui, fazendo live com som alto, né? Mas na minha empresa não foi, porque eu não tenho exposição ao ruído. E
Infelizmente, eu já escutei médico falar assim, se tem perda auditiva e tinha ruído na empresa, tem nexo. Eu falei assim, não, se eu neutralizei o risco, me desculpa, meu querido, eu não tenho risco. Se eu não tenho risco, eu não tenho nem nexo de causa e nem de com causa. Com causa. Show de bola. Professor, eu sei que o conteúdo está riquíssimo, o pessoal fez muitas perguntas, mas, pessoal, eu peço mil desculpas pelo nosso tempo, o Instagram nos dá exatamente 60 minutos, então, assim, chegou em 60 minutos, todo mundo cai, derruba todo mundo, então, assim, a gente já trouxe alguns temas para trabalhar com vocês, e já está acabando o nosso tempo, né? Então, assim, peço desculpas, não vai dar para a gente responder todas as perguntas, né? Mas coloco aí também o Instagram do professor. É só vocês clicarem aqui em cima, tem um botãozinho lá que você vai ver a minha foto e a foto do professor lá, vocês conseguem seguir ele lá. Ou até mesmo, professor, eu gostaria que você falasse agora. Quem tiver mais dúvidas sobre a nova NR7, qual que é a grande novidade que o senhor está trazendo aí para o pessoal, professor? Muito bem. Primeira coisa, eu vou olhar depois todas essas perguntas aí que o pessoal fez, e aí se eu já conhecer, se eu souber quem é, a gente coloca, vai respondendo aí dentro dos grupos de WhatsApp, né, etc e tal. Seria até interessante, talvez, criar um grupo de discussão no WhatsApp de nova NR7, também seria aí uma ideia, né? Nós estamos com 225 pessoas ao vivo aí, já dá quase um grupo inteiro do WhatsApp, de 270 e pouco, né? Muito bem. Eu queria mostrar para vocês aqui, vocês viram que eu estava dando uma lidinha, de vez em quando eu mostrava aqui para vocês, com muita dedicação aí, esses dias todos aí de pandemia, então eu estudei a nova NR7 e eu fiz essa apostila aqui. Acho que vai aparecer do contrário, né? No WhatsApp, no vídeo aparece ao contrário, mas aqui está escrito Interpretando a nova NR7, é uma apostila. Nós temos aqui, essa apostila ela tem quase 100 páginas, onde a gente faz toda uma discussão, tudo isso da NR7, apresenta todos os produtos químicos que estão dentro dela, a gente faz algumas discussões aqui, por exemplo, o que eu entendo, se eu devo abrir a CAT na suspeita ou não, e aí eu demonstro aqui na apostila o porquê eu discordo de abrir na suspeita e discordo legalmente. Falo de vários temas polêmicos aqui dentro da nova NR7. Obviamente, essa é uma análise inicial, e aí com o tempo a gente vai atualizando a apostila. Essa apostila ela vai estar já está sendo vendida, na verdade. O site está trocando, tá? Então, o site nosso era Instituto, anota quem tiver, anota para depois riscar, institutoimersão.com.br, mas como nós estamos atualizando o site, inclusive para as nossas aulas online, vai ter muita coisa nova, o novo site do Instituto é br.institutoimersão.com, tá? Então, a BR, nós só invertemos lá, br.institutoimersão.com. Vai ter lá apostilas, vão ter várias apostilas que a gente vai tá produzindo. As apostilas do nosso curso de imersão, o pessoal adora essas apostilas do Imersão em Perícias, a gente vai estar passando a disponibilizar elas também para venda, apostilas com relação à ergonomia. Então a gente vai ter várias apostilas aí com relação ao PGR, estamos escrevendo junto com o Samuel, que é o que dá o curso com a gente de ergonomia total. De ergonomia. Também apostila que vão ter gente finíssima, com muito conhecimento, é engenheiro de segurança do trabalho e fisioterapeuta. Então lá vai estar lá uma aba apostilas, a gente inclusive atualizou hoje, então se der algum probleminha na hora da compra lá, vocês avisam, tá? Você entra lá em apostilas, pode comprar por cartão em até 3 vezes ou no boleto, também é só pedir que recebe lá por e-mail. Como a gente atualizou esse site hoje, agora, na verdade acabou agora às 7 horas da noite, então se tiver algum problema quando for comprar, eu peço desculpa para vocês, mas aí a gente vai se ajeitando. Posso só passar o meu WhatsApp? Fica à vontade. 43 9
9977 1553. 43, que é Londrina, 99977 1553. Vocês podem mandar as mensagens para mim, se querer saber alguma coisa mais de apostila, de curso, etc. E o e-mail é drjosemarcelo@uol.com.br, tudo junto. Tiagão, obrigado aí, viu? Chegamos nos estertores aí finais, né? Muito bom conversar com você, viu? Prazer ter você no nosso curso de Instituto. Cara, contar para vocês uma coisa, o cara senta na primeira fileira do Instituto e fica perguntando um monte de coisa para nós. Não para de perguntar, né, professor? Eita lasqueira. Professor, muito obrigado. Pessoal, fixei o telefone do professor aí nos comentários, tá? Então, podem anotar aí o WhatsApp. O pessoal está perguntando, como é que faz para participar do grupo do WhatsApp e tudo mais. Pode mandar uma mensagem para o senhor aí, professor, para esse grupo do WhatsApp? Sim, vamos montar um grupinho da 9NR7 aí, vamos montar um grupo e vamos discutir. Isso, então, pessoal, quem quiser aí participar do grupo, manda aí, então, deixei fixado aí o telefone do professor Penteado, manda para ele lá que ele vai montar um grupozinho no WhatsApp aí para vocês, tá? Quanto ao site também, eu escrevi o site aí, o e-mail do professor também, escrevi aí nos comentários, depois dá uma procurada. O pessoal perguntou se a live vai ficar salva no IGTV, então vocês vão conseguir ver até os comentários, eu não tenho certeza se consegue ver, mas pelo menos o que a gente comentou, o e-mail, o site do professor, fica à vontade aí também, vocês vão conseguir achar. Qualquer coisa é só colocar no Google, Instituto Imersão, acha facinho também, né, professor? Que eu achei só que vai mudar, você vai achar por enquanto vai achar os dois sites, o antigo e o novo, né? Até a gente conseguir migrar tudo para o novo. Então, o novo onde compra a apostila é o br.institutoimersão.com. Você vai achar o antigo, que é institutoimersão.com.br. Mas até a gente conseguir migrar aí, porque nós vamos ter aula online lá também, vai ser muito legal. Show de bola. Professor Penteado, muito obrigado pelo carinho. Já tem umas 3, 4 semanas que a gente está programando essa live aí, né, professor? Isso mesmo. Já tem um tempinho, graças a Deus, que agora deu certo. Pessoal, muito obrigado. E lembrando, quinta-feira agora temos uma outra live. Quinta-feira nós vamos estar com Rafael Gerges, filho do professor Samir Gerges, da LAEPI, que é um dos únicos laboratórios que faz avaliação em protetor auditivo no Brasil. Vamos falar em como identificar a eficácia do protetor auditivo. A live também vai ser sensacional. Então, espero vocês lá. Professor, muito obrigado. Um forte abraço. Obrigado, Tiagão. Pessoal, obrigado a todo mundo aí. Não deu para a gente ver todo mundo. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Até mais.